Então, eu conceder a palavra à Regina, vou fazer uma pergunta, ela vai se despedir, mas ela também tem que responder a pergunta. O tema é horroroso, é o seguinte, é o teletrabalho. A justiça precisa do teletrabalho. O nosso maior prestador de teletrabalho é bom que a gente não paga, é o advogado. Você nos dá o material todo, grátis, até você paga as custas, né? Mas tal. Agora, como é que nós vamos fazer? A doutora Regina é especialista nisso, porque os advogados têm a sua regulamentação, os promotores, defensores e tal. Mas o nosso pessoal vai, digamos assim, se tumultuar um pouco. Por quê? Hoje, no nosso tribunal, nós temos 4 sistemas eletrônicos. Quer dizer, 3. DCP, EJUDE, o da VEP, o PROJUDE, e o grande é o processo papelão, tá certo? É o processo eletrônico sem papel, é o processo papelão. Como é que funciona para os nossos funcionários? Nós temos funcionários que gastam 2 horas para vir, 2 horas para voltar. Então o cara não chega, ou se chega já está na época. E mais, nós temos um problema técnico também muito grande, que nós temos que ter atendimento urgente das cautelares. O primeiro juiz da causa, o advogado, ele acha na cabeça dele de requerer. Ele, o promotor, o defensor, requer uma cautelar qualquer, nós temos que dar uma resposta. Por mim, negativo. Mas tem que dar uma resposta. E como é que nós fazemos isso, esse sistema? Então, eu concedo 2 minutinhos para a doutora Regina, antes de se despedir, falar sobre esse palpitante tema, teletrabalho. 2 minutos, tá bom. O teletrabalho, o CNJ até já fez uma resolução e nós aqui, o Conselho de Magistratura, eu não me lembro, acho que é o 4 de 2016 ou 2017, que já regulamenta o teletrabalho na primeira instância. Tá? E que já está sob revisão. Já está sob revisão. Inclusive já foi para o desembargador Najib. Que bem, já sei. Mas eu acho super importante, porque o processo eletrônico, quando o sistema é web, no caso aqui a gente só tem por enquanto ProJude, vem o PJE web, o SEI, o administrativo, que a doutora Maria Cristina falou, também já é web, eu posso assinar, trabalhar, porque na DGTEC a gente já implantou o SEI e agora vai começar a implantar em vários lugares. Então o teletrabalho é interessante porque, primeiro, acaba até com o conceito do funcionário estar lotado em alguma serventia. Porque ele pode estar lotado em uma serventia e, se Deus quiser, a serventia estando em dia, ele pode auxiliar. A corregedoria pode pedir que ele auxilie em um processo eletrônico que varre e sai. Agora mesmo, por conta dos avisos que permitiu digitalização dos processos físicos, que saiu em 2017 e 2018, foi feito até um grupo de auxílio para fazer a indexação. Então, a indexação, o funcionário estando dentro do tribunal, em Campos, podia ajudar numa indexação da Pavuna, né, de Volta Redonda. Isso quando é dentro do sistema que tem, que é o sistema SACDIG, que é um sistema que pode ser feita a indexação. Então, o conceito mesmo do funcionário, e talvez aí comece de novo o cartório unificado. Para que você vai ter um cartório físico? Você pode ter um cartório físico, sim, porque sempre você tem que ter o acesso à justiça se o sistema estiver fora. Mas o conceito maior é um cartório imenso e que os funcionários trabalhem nos processos eletrônicos de todo o Estado. Né? Talvez agora o cartório unificado funcione como foi tentado em Niterói e se voltou atrás. Então, o teletrabalho é aquele caso, se você não tem a necessidade da licença de SAR ou uma licença de VPN, tem funcionário trabalhando de Portugal, tem funcionário trabalhando da Inglaterra. E uma das coisas que um juiz auxiliar falou, poxa, se uma serventuária ou um serventuário tiver que acompanhar o marido, por que ele vai pedir licença sem vencimento? Porque a gente perde o funcionário, mas também não pode repor. Então, quando ele sai nessa casa de acompanhar, ele vai poder trabalhar
pelo teletrabalho. Esse já é exatamente uma das situações onde se deve dar preferência a isso. Isso. A questão toda do teletrabalho que a gente subdivide entre home office e RTD é a transparência e o cumprimento dos requisitos. Por quê? Se aquele servidor ele vai ter muitos ganhos, né, com referência ao que está presencial, e ele, pelo menos no primeiro momento, são situações específicas e excepcionais, tem vários requisitos que o CNJ coloca, inclusive eu fiz parte dessa pesquisa e até do Tribunal de Contas, excepcional. Por quê? O nível de exigência, na verdade, ele tem que aumentar. O nível de exigência de qualidade é maior, são vários requisitos com plano de trabalho. Não pode a pessoa ficar, salvo no caso realmente de estar no exterior, né, do home office, mas assim, por exemplo, no teletrabalho de RTD, não pode o servidor simplesmente nunca mais aparecer na vara. Ele tem que ter reunião com o chefe de serventia, ele tem que fazer propostas, ele tem que ser monitorado. Então, não é uma situação simples. A gente até está caminhando para isso, mas esses requisitos têm que estar comprovadamente cumpridos. Tá bom, vocês já resolveram o problema de vocês, agora continua para ver todo mundo. Não, mas na verdade é isso que a doutora Maria Cristina falou. O teletrabalho, primeiro, a questão de 2 horas. Hoje em dia, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro está pior do que São Paulo. São Paulo conseguiu evoluir no transporte público e aqui a gente não. Eu moro em Petrópolis, eu subo e desço. Eu levo menos tempo que alguém que mora no Recreio para chegar aqui. Então, o tempo que se gasta no deslocamento é um tempo que se aproveita no trabalho. Então, se alguém mora no Recreio, não tem, no caso, a licença SAR ela é finita e ela é cara. Mas ele pode ir para o Fórum da Barra e trabalhar em qualquer processo eletrônico do Estado do Rio. Então, eu acho que é muito bom, né? Evita da pessoa já chegar estressada. Porque antigamente eu ficava vendo o relógio toda hora, agora eu relaxo, porque eu já chego nervosa. Então, eu acho que o teletrabalho vai facilitar, sim. Então, até a questão de mães com filhos que podem fazer o home office. E o funcionário readaptado? Sim, também. Isso. Pode estar com a perna quebrada, mas continua. Entendeu? E aquela questão, o processo eletrônico vem facilitar. A gente fala do processo eletrônico, tem uma médica que está fazendo um trabalho, a doutora Ivani, que ela está querendo ver. Antigamente, o funcionário tinha problema de coluna. Hoje tem LER, né? Então, ela também está vendo isso. Mas é bem interessante, é bem interessante. Eu agradeço a todos, desculpa, eu realmente não gosto de falar. Quer dizer, eu gosto de falar para pouca pessoa, entendeu? Muitas pessoas me intimidam. Proximamente, a doutora Regina estará aqui de volta. Doutora Cristina, na sua fala, eu gostei muito do papo. É o seguinte, eu não estou entendendo. O SEI é o processo judicial administrativo. O PJE, o DCP, o não sei o quê, é o processo judicial jurisdicional. Mas como é que esse troço funciona? O SEI está lá no poder executivo, está não sei aonde, está muito bem. Mas aqui nós temos um problema terrível. Por exemplo, o juiz que ocupa a função de ouvidor recebe milhares de reclamações, ele meticulosamente manda um e-mail para a vara e aí recebe ou não recebe e aguarda voltar. Aí o desembargador estava reclamando comigo, que isso é um absurdo, não pode ficar. Ué, por que eu não posso juntar esse tema do SEI lá do ouvidor e outros casos que a Regina sabe e tal, para ir direto dentro do processo? Não existe no processo eletrônico mais aquela competência exclusiva que o juiz tinha, o relator tinha. Antigamente tinha os autos do papel, mas hoje o processo eletrônico é um monte de bytes lá e pode ser consultado, pode ser atuado. Não existe mais essa questão. O cartório dela era imenso, hoje não tem mais processo papelal, praticamente fica 2 funcionários olhando assim para uma parede que está vazia.
Então, doutora Cristina, para se despedir, Vossa Excelência me faça a gentileza de esclarecer a relação do SEI com o processo judicial. Se tudo é para o mesmo objetivo, é isso? Jurisdicional? É. Tá perguntando? Isso. Bem, primeiro que a gente ainda não teve nem o início, né? O meu NUR vai ser um dos órgãos de projeto piloto, quer dizer, está todo mundo lá apavorado. Mas, assim, eu acho que o que você está querendo perguntar é se poderia, no caso, aquela reclamação administrativa, entrar no próprio processo jurisdicional ligado. Por exemplo, o advogado está reclamando de morosidade, o processo está parado. Entrar ali dentro do próprio processo? Isso. Também a ordem manda ofício para mim, perguntando sobre isso, aquilo, outro. Por que eu não boto tudo direto dentro do processo judicial? Eu respondo lá. Se a ordem está reclamando de mim por algo infamante, está bem, não precisa da publicidade. Mas 99,9% é público. Então por que não junta tudo? Na verdade, eu não sei. Eu acho que tem que pensar. O que eu posso dizer que eu já fiz na prática é assim, por exemplo, uma situação que seja mais séria, e aí tá o advogado, ou seja lá quem for, tá reclamando muito, aí dependendo da situação, mando juntar naquele processo. Por quê? Porque às vezes tem procedência, às vezes não tem, né? E as partes não tomam conhecimento. Então, essa questão da transparência eu acho importante. Eu, por exemplo, tudo que eu recebo, eu coloco dentro dos autos. Então, há uma carta de alguém que está reclamando, sei lá, vamos supor, uma parte lá, está reclamando que o processo não anda, até porque às vezes o advogado não deu o esclarecimento para ela. Eu dou a decisão e coloco tudo nos autos. Não sei se é isso que você está perguntando, não sei. Mas eu queria fazer uma reivindicação. Sim. Não tem como antecipar esse evento, não, doutor Walter? Para agosto? Não tem como ser para junho? Hein, Rodrigo? Agosto está muito longe. Eu aqui estou interessadíssimo. Mas é que a EMERGE tem um problema técnico, porque ela ainda usa o sistema analógico nos fóruns, tá certo? Se Deus quiser, a doutora Regina vai providenciar, porque o comitê que eu sou o presidente, ela vai colocar o Skype, vai colocar a videoconferência, tá certo? Eu, se Deus quiser, vou presidir o evento, tomando um chopp na praia de Caraí, tá certo? Mas vai ser por holograma, tá bom. Mas por enquanto ainda não dá. Mas o Rodrigo, que é o melhor e mais eficiente secretário, assistente, ele vai ver se consegue uma data. Dá uma força aí, Rodrigo. Enquanto está no analógico, você está ouvindo, está todo mundo aqui presencialmente, pedindo para antecipar. Eu só esqueci de me despedir. Eu agradeço muito a todos vocês e especialmente aqui a doutora Regina e o doutor Capanema, porque principalmente nessa questão do algoritmo, eu estou assim... abismado. Adorando tudo. Dá um certo medo, né? O que eu acho que é um sinal de lucidez, né? Porque quando a gente também não tem preocupação com nada, a gente já está num grau de preocupante. E eu acho que o ponto-chave é o debate. Muito obrigada a todos. Para encerrar, o professor Capanema, eu transfiro para ele a honrosa missão de dizer as palavras formais. Está encerrado. Então, com a palavra, o professor Capanema. Uma pergunta que você ia fazer? Não, aquela que ele estava falando. São Paulo? Microsoft. Isso. A nuvem lá de São Paulo. O algoritmo. Esse assunto é muito polêmico, né? E é muito interessante, porque o Tribunal de São Paulo ele criou um procedimento, né, administrativo para contratar diretamente a Microsoft sem licitação para que ela prestasse os serviços de nuvem, armazenamento de processo, armazenamento de todos os dados do tribunal durante acho que uns 10 anos e pagaria o equivalente a acho que R$1 bilhão. Eu não vou entrar nas questões muito de direito administrativo, né? Polêmicas, né? A doutora Regina é doutora nesse assunto? Doutora Regina, se quiser falar da polêmica do administrativo. O que eu acho mais interessante comentar é o seguinte: a Microsoft é uma empresa americana. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele falou o seguinte: olha, a gente pode contratar vocês, mas desde que vocês coloquem um servidor com os nossos dados aqui no Brasil, para que a gente possa ter algum tipo de ingerência. O grande problema é que existe uma lei americana chamada Cloud Act, essa lei foi aprovada, deve ter uns 2 ou 3 anos, que ela foi criada por um motivo muito interessante.
havia um interesse do governo americano em provas que estavam hospedadas num servidor da Microsoft na Irlanda. E a Microsoft se negou a entregar. Então se criou uma lei dizendo o seguinte, olha, se você é uma empresa americana e tem dados no exterior de algum alvo que não seja interesse, pode uma ordem judicial de um juiz americano exigir a entrega desse dado, ainda que esteja em outro país. Ou seja, se eu tenho um servidor no Brasil com dados de brasileiros, se há um alvo de interesse do governo americano, ele pode ter acesso a esse dado, porque a Microsoft é uma empresa americana. Então, aí que é o meu grande problema, meu grande receio e minha grande preocupação. Nós estamos colocando os nossos dados com empresas americanas e essas empresas americanas podem ceder esses dados para o governo americano. Ah, mas vai estar criptografado. Qual é a certeza que você tem que o dado está criptografado e que não pode ser descriptografado? Porque quando você abre o WhatsApp e diz, olha, os seus dados estão sendo criptografados. Isso é verdade? Eu não sei. Porque a WhatsApp, ele te dá as chaves de criptografia. Quem diz que ele não ficou com a cópia dessas chaves? Então o grande problema é o seguinte, a gente não tem uma transparência. E sem transparência, especialmente num caso que diz respeito à soberania nacional, a processo eletrônico, a poder público, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, eu acho que essa medida de usar a Microsoft é muito problemática e eu sugeriria pensar com calma, assim, usando palavras assim, bem gentis. Dito isso, Excelência, muito obrigado. Senhoras e senhores, muito obrigado por tudo. Pela paciência. Em nome do desembargador Najib, eu digo, está encerrado. Que alegria poder falar isso uma vez. Desculpa, eu passei. Tá aqui tá tudo.